Sumário das doutrinas da Igreja e da religião dos católicos romanos, visto que no Apocalipse, capítulos 17, 18 e 19, também se trata de Babilônia, que é a religiosidade católico-romana. Suas doutrinas devem ser mostradas inicialmente na seguinte ordem: sobre o batismo, sobre a Eucaristia ou Santa Ceia, sobre a missa, sobre a penitência, sobre a justificação, sobre o purgatório, sobre os 7 sacramentos, sobre os santos e sobre o poder. Número 1. Sobre o batismo, eles ensinam que Adão, depois da ofensa de sua prevaricação, ficou inteiramente modificado para pior quanto ao corpo e quanto à alma, que esse pecado foi transfundido em todo o gênero humano, que esse pecado original somente é tirado pelo mérito de Cristo, e que o mérito de Cristo é aplicado pelo sacramento do batismo, e que assim toda a culpabilidade do pecado original é retirada pelo batismo, que ainda nas pessoas batizadas permanece a cobiça como um incentivo para o pecado, mas não o pecado, que assim se revestem do Cristo, tornando-se novas criaturas e obtêm plena e completa remissão dos pecados. O batismo é chamado o banho da regeneração e da fé, que as pessoas batizadas, quando crescerem, devem ser interrogadas sobre as promessas feitas por seus padrinhos, o que é o sacramento da confirmação, que, por causa das quedas depois do batismo, é necessário o sacramento da penitência. Número 2. Sobre a Eucaristia ou Santa Ceia, eles ensinam que imediatamente após a consagração, o verdadeiro corpo e o verdadeiro sangue de Jesus Cristo são contidos realmente e substancialmente sob a espécie de pão e vinho, juntamente com sua alma e sua divindade. O corpo sob a espécie de pão e o sangue sob a espécie de vinho pela força das palavras. Mas o corpo mesmo sob a espécie de pão e o sangue sob a espécie de vinho e a alma sob ambas as espécies pela força de uma conexão e de uma concomitância naturais, pelas quais as partes do Senhor Cristo são unidas entre si e também a divindade, por causa de sua admirável união hipostática como o corpo e a alma. Assim, tanto é contido sob uma espécie como sob ambas. Em uma palavra, o Cristo pleno e integral existe sob a espécie de pão e sob a forma de cada parte dessa espécie, e plenamente também sob a espécie de vinho e sob a forma de cada parte dessa espécie. É por isso que as duas partes são separadas e que o pão é dado aos leigos e o vinho é para os padres. Que é preciso misturar água ao vinho no cálice, que os leigos devem receber a comunhão dos clérigos, mas os clérigos devem dar-se a comunhão, que, após a consagração, o verdadeiro corpo e o verdadeiro sangue de Cristo estão nas hóstias, nas partículas consagradas, e é por isto que a hóstia deve ser adorada quando é mostrada e elevada.
que esta admirável e singular conversão de toda a substância do pão em corpo e de toda a substância do vinho em sangue é chamada transubstanciação, que a comunhão sob ambas as espécies pode ser concedida sob certas condições pelo Papa, é chamado pão supersubstancial e pão dos anjos, aquele que é comido por estes sem nenhum véu. É também chamado alimento espiritual e o antídoto pelo qual se é liberado dos pecados. Número 3. Sobre as missas, eles ensinam que é dito sacrifício da missa, porque o sacrifício pelo qual Cristo se ofereceu a Deus Pai é representado nela sob as espécies do pão e do vinho. Por isso, é um sacrifício verdadeiramente propiciatório, puro, e nada há nele que não seja santo. Que, se o povo não comunga sacramentalmente, mas somente o ministro, então o povo comunga espiritualmente, porque os ministros não oferecem esse sacrifício para eles somente, mas para todos os fiéis que pertencem ao corpo de Cristo. Que as missas não devem ser celebradas em língua vulgar, porque elas contêm a grande instrução do povo fiel. Mas os ministros podem explicar alguma coisa no dia de domingo. Que foram estabelecidas certas palavras místicas que serão pronunciadas em voz baixa, e certas outras que serão pronunciadas em voz mais elevada, e que, para dar majestade a tão grande sacrifício oferecido a Deus, haverá luzes, incenso, vestimentas e outras coisas desse gênero, que deve ser oferecida pelos pecados dos vivos, por suas penas, por suas satisfações e por suas necessidades, e também pelos mortos. Que as missas em honra dos santos sejam de ações de graças por sua intercessão, quando implorados. Número 4. Sobre a penitência, eles ensinam que, além do batismo, há o sacramento da penitência, pelo qual o benefício da morte e do mérito de Cristo é aplicado a aqueles que erraram depois do batismo, pelo que é chamado uma espécie de batismo laborioso. Que as partes da penitência são a contrição, a confissão e a satisfação. Que a contrição é um dom de Deus e uma impulsão do Espírito Santo que ainda não habita na pessoa, mas apenas a movimenta. Assim, é uma disposição. Que a confissão deve ser feita de todos os pecados mortais, mesmo os mais secretos, bem como das intenções. Que os pecados que são omitidos não são perdoados, mas aqueles que não ocorrem após diligente exame estão incluídos na confissão. Que ela deve ser feita uma vez por ano pelo menos. Que os pecados devem ser absolvidos pelos ministros das chaves, e que são perdoados quando eles dizem: eu absolvo. Que a absolvição é como o ato de um juiz quando uma sentença é pronunciada. Que os pecados mais graves devem ser absolvidos pelos bispos e os mais graves ainda pelo Papa.
A satisfação se faz pelas punições satisfatórias que devem ser impostas pelo sacerdote, a seu critério, segundo a medida do delito, que com a pena eterna é também rejeitada a pena temporal, que o poder das indulgências foi deixado pelo Cristo e que seu uso é extremamente salutar. Número 5. Sobre a justificação, eles ensinam que a transferência de estado em que o homem nasce filho de Adão, no estado de graça, através do segundo Adão Salvador, não se faz sem o banho da regeneração e da fé ou batismo, que o segundo começo da justificação vem da graça proveniente, que é a vocação com que o homem coopera, convertendo-se a si mesmo, que a disposição se faz pela fé, quando o homem crê que as coisas que foram reveladas são verdadeiras, fé para a qual ele é levado livremente. Depois pela esperança, quando ele crê que Deus é propício à causa do Cristo, e pela caridade, pela qual ele começa a amar o próximo e a odiar o pecado, que a justificação que se segue não somente é a remissão dos pecados, mas também a santificação e a renovação do homem interior. Então, não se é reputado justo, mas se é justo recebendo a justiça. E como se aceita o mérito da paixão do Cristo, a justificação é inserida pela fé, pela esperança e pela caridade. Que a fé é o começo da salvação humana, o fundamento e a raiz da justificação. E é isto ser justificado pela fé, e como coisa alguma do que precede a justificação, seja a fé ou sejam as obras, não merece a graça da justificação. É isso ser justificado gratuitamente, porque há a graça proveniente. E contudo, o homem é justificado pelas obras e não pela fé somente. E os justos caem em pecados leves ou veniais, e contudo eles são justos. E os justos devem, por conseguinte, por preces, oferendas, esmolas e jejuns, trabalhar continuamente para não caírem, porque eles são renascidos na esperança da glória, e não na glória. Que os justos, se perderem a graça da justificação, podem ser de novo justificados pelo sacramento da penitência. Por todo pecado mortal, a graça é perdida, mas não a fé. Entretanto, pela infidelidade, que é a renúncia à religião, a fé também é perdida. Que a fé de um homem justificado são méritos, e que aqueles que foram justificados pelas coisas que eles fazem por intermédio da graça de Deus e do mérito de Cristo merecem a vida eterna. Que o livre-arbítrio, depois do pecado de Adão, não foi perdido nem extinto, e o homem coopera dando seu assentimento a Deus que o chama. De outro modo, ele seria um corpo inanimado. Que se estabelece a predestinação, dizendo que ninguém sabe, exceto por uma revelação especial, se ele está no número dos predestinados e entre os que Deus escolheu para si. Número 6. Sobre o purgatório, eles ensinam
que toda a falta submetida a uma pena temporal não é apagada pela justificação. Por isso, todos vão para o purgatório para serem purificados, antes que a entrada no céu seja aberta. E as almas que lá estão detidas são aliviadas pela ajuda dos fiéis e principalmente pelo sacrifício da missa. E isso deve ser cuidadosamente ensinado e pregado. Os tormentos lá sofridos são descritos de diversos modos, mas são invenções e puras ficções. Número 7. Sobre os 7 sacramentos, eles ensinam que há 7 sacramentos: batismo, confirmação, Eucaristia, penitência, extrema-unção, ordem e casamento. Que não há mais nem menos que isso. Que um pode ser mais digno do que outro, que eles contêm a graça e que a graça é conferida segundo a obra operada por eles. Que os sacramentos, na lei antiga, eram no mesmo número. Acima se tratou do batismo, da confirmação, da Eucaristia e da penitência. Sobre o sacramento da extrema-unção, que ele é baseado na Epístola de Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15, que ele é dado aos doentes no fim da vida, daí ser chamado sacramento dos que partem, que aos que se recuperarem ele pode ser aplicado de novo, que ele é administrado com óleo abençoado pelo bispo com estas palavras: Deus te seja indulgente por todos os pecados que cometeste por depravação dos olhos, das narinas ou do tato. Sobre o sacramento da ordem, que há no ministério do sacerdócio 7 ordens que diferem em dignidade e juntas têm por nome hierarquia eclesiástica, a qual é como um exército em ordem de batalha, que as inaugurações no ministério são efetuadas por unções e pela transmissão do Espírito Santo nos que são inaugurados, que para a ordenação de bispos ou prelados, o poder secular ou o consentimento do magistrado ou a sua chamada ou autoridade não são exigidos, que aqueles que sobem ao ministério somente pela chamada do poder secular não são ministros, mas ladrões e furtadores que não entram pela porta. Sobre o sacramento do matrimônio, que a dispensa dos graus de consanguinidade e os divórcios pertencem à Igreja, que os clérigos não podem contrair matrimônio, que eles podem ter o dom da castidade e, se um deles diz que não pode tê-lo, quando na verdade faz o voto, isso é anátema, porque Deus não recusa esse dom aos que o pedem sinceramente, e não tolera que alguém possa ser tentado além de suas forças. Que o estado de virgindade e de celibato deve ser preferido ao estado conjugal, além de muitas outras coisas sobre o casamento. Número 8. Sobre os santos, eles ensinam que os santos, que reinam conjuntamente com Cristo, oferecem a Deus suas preces pelos homens. Que o Cristo deve ser adorado e os santos invocados. Que a invocação dos santos não é uma idolatria e não é contrária à honra de um só mediador entre Deus e os homens,
Ela é chamada latria, que as imagens de Cristo, de Maria, Mãe de Deus e dos santos devem ser veneradas e honradas. É preciso crer não que haja nelas divindade, nem virtude alguma, mas que a honra que se lhes presta é atribuída aos protótipos que elas representam. E pelas imagens que são beijadas e diante das quais se prostam e descobrem a cabeça, adora-se o Cristo e veneram-se os santos. Que os milagres de Deus são operados pelos santos. Número 9. Sobre o poder, eles ensinam que o Papa Romano é o sucessor do apóstolo Pedro e o vigário de Jesus Cristo, o chefe da Igreja e o bispo universal, que ele está acima dos concílios, que ele tem as chaves para abrir e fechar o céu, assim o poder de perdoar e reter pecados. A ele, portanto, como guardador das chaves da vida eterna, pertencem os direitos do império terrestre e, ao mesmo tempo, os direitos do império celeste. Que os bispos e prelados também por ele tenham igual poder, porque esse poder também foi dado aos outros apóstolos. E é por isso que eles são chamados ministros das chaves, que compete à Igreja julgar o verdadeiro sentido e a interpretação da Escritura Santa, e aqueles que forem contra isto devem ser punidos com as penas estabelecidas segundo a lei. Que não convém que os leigos leiam a Escritura Santa, porque somente a Igreja conhece o sentido. Consequentemente, os ministros da Igreja se gabam de conhecê-lo. Esses doutrinais são tirados dos concílios e das bulas, principalmente do Concílio de Trento e da bula papal que o confirmou, onde todos os que pensam, creem e agem contra as coisas que foram decretadas, as quais são, em geral, as acima referidas, são condenados ao anátema.